de cobertura. Vasco escapa da Série B, mas entra na perigosa zona da Sul-Americana. Não vale a pena. Sport tenta diminuir para 41 pontos a distância para o Flamengo, mas perde no Maracanã. Juninho xereca nele. Memphis marca e liga o alerta no financeiro do Corinthians. Salvem o Natal dos jogadores. LDU sente o excesso do oxigênio e leva a remontada no Allianz. Tudo que é muito é demais. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes. Rodada agitada pelo Brasileiro, pela Libertadores e pela Sul-Americana. Competição que apenas você acompanha hoje na imprensa brasileira. Com certeza, cara. Tem a minha vida. Serginho da Pereira Nunes! Professor, com certeza. Com certeza. E a gente tá aqui para destrinchar tudo isso, começando aí pelo jogo Vasco e São Paulo. Exatamente, Serginho. No gramado de São Januário, que é um gramado que chamou atenção por já vir com um mapa de calor pintado na grama. Uma atitude inteligentíssima, já que tinta é mais barata que software, então o Pedrinho se adiantou nesse sentido. E não depende dos jogadores também. Exatamente. Porque senão, os jogadores do Vasco é arriscado não ter cor nenhuma o gramado. O time, então, dos reservas do Vasco conseguiu colocar fim à sua própria sequência de vitórias com uma derrota em casa diante do seu torcedor para o time das contratações desfalque do São Paulo. E antes do início da partida, o técnico Fernando Diniz, que já foi técnico do Tricolor Paulista, fez questão de se dirigir ao banco de reservas do São Paulo, onde foi cumprimentar individualmente cada profissional que já teve a oportunidade de ser hostilizado e agredido verbalmente por ele durante sua passagem pelo clube. Bela atitude, Sérgio. Com certeza. Agora, o primeiro gol do jogo, craque Daniel, saiu de um jogador que, se eu não me engano, não teve oportunidade de ser agredido pelo técnico Fernando Diniz, craque Daniel. Não assim ser agredido de uma forma amigável, né? Uma forma de orientação, que é como ele agride. Pedagógico. Exatamente. E o gol foi da contratação desfalque Lucas Moura, craque Daniel, que, surpreendendo a todos, estava em campo, craque Daniel, jogando com a bola normal. Correndo de um lado pro outro. Exatamente. Se já era difícil pro torcedor tricolor acreditar nessa possibilidade, imagina o Vasco. Não tem como você marcar um jogador, Serginho, que você não acredita que ele está diante de você. É uma miragem. É filosoficamente impossível. A mente do zagueiro entra em combustão. Com certeza. Agora, o que me chamou a atenção nessa derrota foi a utilização da aromoterapia, Daniel, pelo técnico Fernando Diniz. Então, uma repórter ali do canal Premier, ela flagrou o lateral Lucas Piton ali esfregando os pulsos após o preparador, imagino de repente ser um preparador ali holístico, né, uma palavra nova aí, ele ter borrifado um óleo essencial nos pulsos ali do atleta. Ele foi, esfregou, cheirou um pouco e voltou para o jogo muito motivado. Infelizmente, o perfume ali de alecrim, laranja doce e cravo da Índia, né, que é para abrir ali os caminhos para a vitória, não deu certo. E o São Paulo marcou mais um gol, fechando o placar em 2-0. Talvez tenha faltado ali uma pitada de hortência, Serginho. Com certeza. Bom, o São Paulo, uma notícia aí que talvez preocupe os torcedores, mesmo após a euforia dessa vitória, o São Paulo não joga mais no Morumbi esse ano. A administração do clube analisou o desempenho dos jogadores e chegou à conclusão de que é melhor colocar shows no lugar dos jogos do clube para atrair público para o estádio. Eles perceberam que se for para ver um bando de idosos ultrapassados passando vergonha, é melhor um show do ex. Com certeza. Ontem, inclusive, o Carlo Ancelotti esteve em São Januário, observando ali possíveis reservas e possíveis convocações de desfalques da seleção. E aí nada mais justo que observar os reservas do Vasco e os contundidos do São Paulo. É uma bela estratégia, porque toda seleção, campeã ou não, mas inclusive as campeãs, é formada disso, Serginho. De jogadores reservas e jogadores contundidos também. Também faz parte de uma seleção vitoriosa. E além disso, vai se configurando aí um Brasil que, com esses convocações de desfalque do São Paulo e reservas do Vasco, já chegaria numa Copa do Mundo psicologicamente muito mais preparada para uma eliminação precoce que a gente sabe que vem por aí. Com certeza. Bahia 2, Bragantino 1. Serginho, o Bahia
vira o jogo em cima do Bragantino em busca de uma vaga para a Libertadores, ou, como é popularmente essa competição conhecida no clube, a pré-sul-americana do ano que vem. Destaques! Meu destaque para essa partida Bahia 2, Bragantino 1 é o atleta Everton Ribeiro. O atleta Everton Ribeiro, que conseguiu incendiar o jogo assim que ele entrou, mesmo tendo acabado de receber uma alta hospitalar. Entendeu? Olha o nível do Bragantino hoje e olha também o nível de garra desse atleta Everton Ribeiro. E o meu destaque é o atleta Pita do Bragantino, um atleta que entrou no jogo logo após o empate do Bahia para ajudar na bola parada e ele prontamente deu a saída de bola após o gol do time baiano. Uma bela reposição. Certeza. E o Bragantino mostrou mais uma vez que não desiste da derrota enquanto houver tempo. É um time mentalmente muito forte. É um time que ele pode perder a qualquer momento. Pode estar até ganhando que ele tem a chance de perder. Tanto é que em 5 minutos o Bahia virou um jogo que estava 1-0 o Bragantino. Se você não tem dúvida, esse Bragantino desse ano de 2025, se você bobear, ele perde para você. Mesmo você recém-hospitalizado. E outra coisa, interessante notar que o futebol aí brasileiro já nos brindou com alcunhas que não faziam sentido nenhum, como o goleiro Alex Muralha, o zagueiro Léo Pelé ou o atacante Gabigol. Mas o Red Bull Bragantino, ele eleva essa nossa tradição para outro patamar, Serginho. É o primeiro time completo com o nome equivocado. O time é Red Bull e não possui energia nenhuma. Apático do início ao fim de qualquer jogo. O campeonato inteiro. Talvez o clube agora deveria se chamar Chá de Camomila Bragantino. Maracujina Bragantino. Olha a oportunidade de negócio. Óleo essencial Bragantino. Serginho, esse é o nosso primeiro programa de novembro. Significa que o ano está acabando. Significa que estamos chegando em dezembro. O campeonato chegando ao fim. E você... Já mostrou? O Campeonato Brasileiro chegando no seu final, que sempre é em dezembro. E pensou dezembro, você pensa em que figura? Que figura importante da nossa cultura, da nossa história, do nosso imaginário? Papai Noel. Lucas Mugri. Lucas Mugri. Papai Noel depois, com certeza. Lucas Mugri. Tá chegando a hora do troféu Lucas Mugri de futebol masculino profissional 2025. Com certeza. Já fique de olho aqui no nosso programa, já prepare o seu voto, o pior atleta de cada posição e, se possível, uma justificativa. Não, tem que ter justificativa, Daniel. Sem justificativa não pode. Tem que justificar. Não, pode ser justificativa. Tem que justificar, Daniel. Não podemos aceitar injustiça aqui. Prepare o seu voto, que daqui a pouco vai ser aberta a votação para esse ano. E a gente está falando disso por quê, além disso? Porque nessa rodada tivemos mais um Alerta Lucas Mugri! Toda vez, Serginho, que Lucas Mugri faz gol, faz uma assistência ou faz qualquer coisa, nós somos incessantemente informados nas redes sociais. E sim, fomos informados mais uma vez de que houve uma assistência do atleta Lucas Mugri. Fomos checar. Porque a gente não acreditou de primeira. Vamos checar. Vamos checar. Quase aos 50 do segundo tempo? Suspeito. Suspeito. Parecia suspeito, parecia real, mas infelizmente essa informação era verdadeira. Alerta Lucas Mugri, checado. Corinthians 2, Grêmio 0. Craque Daniel, é um jogo sempre muito interessante de você analisar, porque onde tem Mano Menezes, tem criatividade. Tem emoção. Tem emoção. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse jogo, Corinthians 2, Grêmio 0, é a saída de bola desse time do Grêmio, que é uma saída muito envolvente, muito bem trabalhada. O goleiro, ele se recusa a dar um chutão, poderia dar, com esse time do Grêmio, poderia dar, ele se recusa. Ele prefere trocar passes com os zagueiros do Grêmio para, aí sim, ver que não tem qualidade nenhuma de fazer isso, e aí dar um chutão logo em seguida. Então, é pensado, cara. Tudo pensado. Mas quem tem qualidade nesse time do Grêmio para fazer a distribuição, e um ótimo trabalho de distribuição, é o atleta Arthur. Nova contratação do Grêmio aí para esse ano. Mas, infelizmente, ele distribui bola apenas para os atletas do Grêmio, e aí a jogada acaba por não levar a nada. Exatamente. Só me chamou a atenção aí que o Arthur, cara, ele apareceu no final do jogo dando uma entrevista, mas ele foi para a Europa com 22 anos e ele voltou com 62, cara, Daniel. Ele está acabado.
talvez aí o Arthur tenha caído num golpe da falsa contratação pro Barcelona. É um golpe comum. E, na verdade, tem ido trabalhar forçado aí numa fazenda na Sibéria, cara, no gelo. E o gelo queima, cara. O golpe da falsa contratação, Sérgio, é muito comum. Eu não me orgulho, mas quando comecei minha carreira, dei muito esse tipo de golpe, mas eu não acredito que isso tenha acontecido com o Arthur. Na Europa todo mundo é velho, ele quis ficar velho também para não ficar de fora, Sérgio. Com certeza. Agora, é bom lembrar que o gol do Corinthians, aí, só para falar do Corinthians aqui, o gol do Corinthians nasceu a partir de um gol perdido pelo Yuri Alberto, que gerou o escanteio, que gerou o gol do Corinthians. Essa jogada do Yuri Alberto perdendo gols é uma jogada muito forte do Corinthians, craque Daniel. Ela é ensaiada exaustivamente durante a semana. As pessoas pensam que isso é uma coisa que acontece com o Yuri Alberto. Futebol não é mais Não assim. é assim, isso é treinado. A quantidade de gols que o Yuri Alberto perde nos treinos, gente, é brincadeira, vocês não sabem. O Dorival não é bobo, né, Serginho? O Dorival não é bobo. Ele já percebeu que essa era a característica desse atleta, essa era a característica desse time. Montou o time em volta e ele disso. explora isso, exatamente. Essa é a jogada do Corinthians. Ele monta o Corinthians pra jogar dessa maneira. Ele sabe que isso vai gerar escanteios, ou uma coisa mais perigosa ainda, nesse caso específico do Grêmio, vai gerar um tiro de meta curto pro Grêmio. E o Grêmio com a bola é perigo de gol pro Grêmio. Com certeza. Não deu certo. Essa vitória do Corinthians não foi à toa. Tanto é, craque Daniel, que os jogadores do Grêmio, eles se desestabilizaram completamente quando levaram o primeiro gol, craque Daniel. No primeiro tempo, porque eles estavam com medo de chegar no intervalo e o Mano Menezes querer organizar o time. Todo intervalo os atletas do Grêmio estão passando por isso, gente. Presos ali numa sala com o Mano Menezes orientando. Se eles poderem sair. Mas o problema é maior do que parece, tá, Serginho? Porque os jogadores do Corinthians também, apesar da vitória, parabéns, mas também jogaram com medo de serem orientados pelo Mano Menezes. Porque é um técnico atemporal que já treinou o Corinthians tantas vezes que ele poderia acabar se confundindo ali, Serginho. Perdeu um pouco a noção de que lugar no espaço-tempo ele estava e começar a treinar o Corinthians, que para ele isso é familiar. Mas mesmo no nosso tempo presente, com todas as limitações ali do nosso tempo, que a gente tem que aceitar, um Mano perigando ser demitido do Grêmio é uma ameaça direta pro Corinthians, Daniel. O Mano sempre acaba no Corinthians quando tá sem nada para fazer. O torcedor corintiano sabe disso. Infelizmente eu vou usar palavras fortes aqui, Sérgio, mas o tempo pede. Isso é um técnico tóxico. Mano Menezes é um técnico tóxico. Ele só te liga quando ele tá sem ninguém. É isso que ele faz com o Corinthians. E soma-se a isso ao fato de que Dorival, ele é bom de demissão também, Serginho. Dorival e Mano Menezes ali é nível demissão de seleção brasileira. Os dois já foram demitidos da seleção brasileira, então não são demitidos quaisquer. E o Dorival ainda foi demitido do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, ou seja, é um expert, Serginho. É um treinador que ele vai ser demitido quando menos se espera. E se a diretoria do Corinthians fosse mais profissional, no intervalo já dava para agilizar tudo. Com certeza. Ou até mesmo, Daniel, se não fosse botar o Mano Menezes no lugar do Dorival, podia efetivar o Serginho Grosman. Estava no estádio. Que estava no estádio orientando a equipe ali da arquibancada. E a gente sabe que o Serginho, ele é excelente de orientação. O Corinthians tem um time muito jovem, então seria uma boa ali você chamar o Serginho para bater um papo ali, né, dar um toque sobre namoro, sobre camisinha, bater um papo sobre masturbação. Tem muito jogador do Corinthians que precisa conversar sobre isso. Com certeza, são altos grilos dos jovens. E no intervalo do jogo, ele ainda poderia levar a banda Smashing Pumpkins para conhecer o elenco e fazer perguntas. Aí tem uma coisa, Serginho, uma curiosidade sobre o Mano Menezes, o técnico do futuro, Mano Menezes, ele deu uma declaração antes do jogo Flamengo e Racing, que a gente vai analisar aqui, que o Flamengo não se classificaria. Sabia disso? Não sabia. Mas como ele veio do futuro, de repente ele está falando de uma competição ainda mais à frente, talvez da Libertadores do ano que vem ou daqui a 2, 3 anos. Pode ser. Mirassol 0, Botafogo 0. O Botafogo parou de correr atrás da classificação para a Libertadores e agora está parado esperando que a classificação chegue até o clube. Com Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores e se a Copa do Brasil ficar com um time à frente do Botafogo na tabela e se o Atlético for campeão da Sul-Americana, teremos aí uma situação muito boa para o Botafogo, que é um G9 para classificar para a Libertadores. Mas para isso, o Botafogo precisa que o Atlético Mineiro passe por ele na tabela, então o lema do clube hoje é deixa passar. Que visão, cara, do técnico Ancelotti. A gente achando que ele estava só
sendo um mau técnico e, na verdade, ele está segurando o time, esperando a classificação chegar. Parece complicado isso que eu descrevi aqui, mas é mais simples do que o Botafogo ganhar seu jogo. Com certeza. Porque daqui a pouco, com esse aumento de vagas, né? A gente conhece Copa Sul-Americana, competições sul-americanas, são muitas vagas e muitas competições, e daqui a pouco vai ter time classificando para Libertadores e sendo rebaixado ao mesmo tempo. Ou pior, classificando para Libertadores e Sul-Americana ao mesmo tempo, e aí sendo eliminado da Libertadores, caindo no próprio grupo da Sul-Americana, enfrentando a si mesmo nos playoffs da Sula, empatando e sendo eliminado dos pênaltis e ficando de fora das duas competições. Isso pode acontecer. Eu nem sei se vai ser nos pênaltis, não, porque se você se classifica, ou no caso da Libertadores para a Sula, quando você perde a Libertadores no começo, você se classifica para a Sul-Americana. Na verdade, é uma desclassificação. A Sul-Americana é a única competição do mundo que você se desclassifica para disputar. Exatamente. Então, você desclassificado para a Sul-Americana, enfrentando você mesmo, no mesmo grupo, um de você mesmo... Vai passar. Vai perder de WO. Bom, antes de falar desse jogo... Santos continua numa situação delicadíssima, com risco de rebaixamento, e o presidente do clube disse que 4 times caindo para a Série B é muito. Ou seja, ele quer cair sozinho. Olha o egoísmo do presidente de um clube histórico como o Santos, Tá dá uma declaração dessa. E tá querendo tirar a vaga do Sport, entendeu? Que se classificou há muito mais tempo a Série B. Conquistou no campo. No campo, tá lá na frente, lidera o rebaixamento. O Juventude também chegando... O Sport querer voltar para a Série B, você tirar isso do torcedor do Sport é muita maldade. O torcedor do Sport já está contando com o ano que vem muito mais legal. Aí veio o Não Santos pode e quer perder isso no tirar. tapetão. E outra coisa, se cair também, se só cair o Santos, aí que ele tá malandragem, não vai cair um Atlético Mineiro, aí também não cai o Inter, aí também não cai o Grêmio, ou seja, a Série B começa a ficar... muito mais fácil pro Santos sem esses clubes, cara, Daniel. Então, ele caindo sozinho... querendo evitar adversário. Ele ainda quer pegar uma Série B mais fácil ainda. O próprio Fortaleza, que o Santos não foi capaz de vencer em casa agora. Não seria rebaixado junto com o Santos. Deixa só eu ser rebaixado. Agora, eu não sei... Teria que talvez tiver uma ajuda do Neymar. Se o Santos tem time para tirar a diferença do Sport. E outra coisa, em relação a isso, eu quero perguntar para você o seguinte, Serginho. Uma pergunta, não vou nem chamar a vinheta, já vou fazer pergunta para o doutorando. Estou preparado. Direto. Olhando para os próximos jogos do clube, Santos, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, só grandes confrontos. 2 jogos contra Palmeiras, Flamengo, Mirassol. Você acha que o Santos tem elenco para perder todas essas partidas? Você quer pensar? Quero pensar. Posso passar? Pode pensar. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu acho que a entrada aí de um novo técnico, no caso o Vojvoda, que até deu uma melhorada no Santos, esse efeito já passou. Teve que parou, né? O efeito da novidade, o técnico novo, todo mundo querendo mostrar trabalho. Então, eu acho que uma solução boa agora seria um novo técnico. Por rodada, Daniel. Botar mais um novo técnico por rodada. Pra gente fazer aí uma avalanche aí de choque de gestão. Eu digo mais, tá, Serginho? Poderia ser um novo técnico por tempo. Os primeiros 45 minutos com o técnico, os outros 45 minutos já com um novo técnico. Você fazer esse choque de novidade toda hora, sempre que possível. Você tem um Jair Ventura no primeiro tempo e no intervalo, os jogadores entram no vestiário e já dão de cara com o Wagner Mancini. Já se apresentando, e só dá tempo de se apresentar, já volta para jogar o segundo tempo. E quem dá a entrevista coletiva no fim do jogo é o Pélix Chamusca. Não tem como qualquer time não decolar assim, Serginho. Não tem. Resta saber se a diretoria do Santos vai investir do jeito correto. Drama da Sul-Americana. Drama da Sul-Americana, Daniel. É uma competição que eu venho acompanhando, ela vem se afunilando, exatamente. Sozinho acompanhando. A imprensa foi abandonando a competição e só sobrou você. Exatamente. Está chegando na reta final. O Atlético Mineiro venceu o Lanús, né? Por 3-1. E nessa partida, Daniel, o Hulk, ele fez um gol de bola rolando depois de um ano, Daniel. Olha a importância de uma competição como a Sul-Americana. Proporcionar isso a um jogador que está precisando tanto.
Um jogador que já entregou tanto pro Atlético, tanto pra seleção brasileira, um ano sem saber o que é um gol de bola rolando. Onde mais ele faria isso? Numa Sul-Americana, Daniel. O Palmeiras venceu com facilidade o time de Nenê, Enio, Rafael Bilu e companhia por 2-0. O volante do Juventude, Daniel Peixoto, disse antes da partida que ele e o elenco do Juventude mentalizaram que esse jogo contra o Palmeiras era uma final. A mentalização deu muito certo e o Juventude perdeu exatamente como perderia uma final contra a equipe do Palmeiras. Se o Juventude tivesse encarado isso como um jogo do Sub-12, talvez o Juventude tivesse mais chance. E falando em Juventude, o atleta Nenê jogou o tempo todo esse jogo com o seu inseparável dilatador nasal para tentar respirar melhor, mas infelizmente ele continuou tendo quase 50 anos e o excesso de ar fez muito mal para ele. Ele acabou não indo bem e perdendo a partida. Até mesmo o juiz, no final do jogo, desistiu ali de um ataque promissor do Juventude no meio da jogada, ele encerrou a partida no meio do lance. Para ali, de repente, poupar os jogadores, comissão técnica e a própria torcida, a imprensa, todo mundo estava lá. Eu acho até, dando aqui minha opinião, que o juiz podia ter acabado essa partida inteira 10 minutos antes, entendeu? Ali, pelo menos ali pelos 35 minutos do segundo tempo, eu acho que já estava bom. E se ele tivesse parado um pouco antes, ele poderia ter poupado, né, nós telespectadores, de uma cena lamentável, uma cena terrível de uma criança torcedora do Juventude que estava tentando arrancar os próprios olhos depois de mais um chute bizonho do atacante Rafael Bilu. Olha as consequências, Serginho, desse time do Juventude. Não é só futebol. Quem vai olhar por nossas crianças? Ninguém. Lembrando que o Juventude tem mais um compromisso nessa quarta-feira contra o Sport na partida antecipada da Série B do ano que vem. CBF aí sempre inovando para dar mais agilidade à Série B, a divisão que não se curva para as datas FIFA. Parabéns, CBF! E no meio da semana, semana passada, o Palmeiras conseguiu uma vitória heróica sobre a LDU e está na final da Libertadores. Palmeiras 4, LDU 0. O Palmeiras precisava vencer por 4 gols de diferença para ir à final e conseguiu esse resultado fazendo o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Mas aí passou a correr o risco de fazer 4-0 cedo e o LDU diminuiu, que poderia levar a partida para uma disputa de pênalti. Então o Palmeiras segurou até uma hora segura. Até porque o placar de 4-0 é um placar difícil de você conseguir, porque em algum momento você vai ter que passar pelo 2-0, que é o resultado mais perigoso do futebol, todo mundo sabe disso. Então eu acho que o ideal, e aí o Palmeiras fez isso, o Palmeiras ele fez o terceiro gol direto, ele fez o primeiro, fez o terceiro, fez o quarto, e aí sim, com o jogo mais calmo, ele fez o segundo gol no final da partida para garantir a classificação. Qual é o seu destaque dessa partida, Serginho? Meu destaque nessa partida vai para o menino Alan, craque Daniel. O menino Alan, que jogou muito bem, ele participou de quase todos os gols ali do Palmeiras, com certeza em breve estará cavando pênalti num time de meio de tabela da Inglaterra. Parabéns, menino Alan. Inclusive, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, fez questão na coletiva de dizer que o menino Alan tem um dos menores salários do elenco. Olha como o Abel trabalha o mental de cada atleta, Serginho. Já minando o ego desse jogador, já diminuindo o jogador, só para ele não se deslumbrar e acabar perdendo a cabeça. Com certeza, acho que o Abel passar todo dia ali, de Lamborghini, na frente da casa do menino Alan, gritando: "Você tem dinheiro para comprar esse carro? Fracassado!" E depois ele arranca ali, dando gargalhada, buzinando pela madrugada. Ele pode fazer isso. Vai até de moto, né? Porque ele gosta muito de andar de moto, de repente ele usa até a moto que tem ainda os restos mortais do porquinho da Índia, Michael, ainda na roda da frente. E o meu destaque é o técnico da LDU, Thiago Nunes, que demonstrou ter muito conhecimento sobre o time do Palmeiras. Inclusive, ele descreveu na coletiva, com detalhes, tudo o que a LDU tinha que fazer para vencer o jogo, mas, infelizmente, o jogo já tinha acabado e ele perdeu de 4-0. Mas, ainda assim, encantou a imprensa brasileira com a clareza. É o treinador que mais entende as próprias derrotas hoje no futebol sul-americano. Com certeza. Eu até nem julgo esse técnico, Daniel, porque eu acho que ele convive diariamente ali com o terror de ter que voltar para o Brasil e treinar o Botafogo, ou o Atlético Paranaense, ou o Corinthians. Mas agora, sobre a questão... Ele deve vir em pânico. A questão desses dois jogos tão díspares, né, Serginho? Uma palavra nova aí para você, de repente, anotar. Goleada da LDU lá, goleada do Palmeiras aqui. Eu acho que tá injusta essa coisa da altitude. Porque se os jogadores do Palmeiras podem levar balões de oxigênio para altitude para respirar melhor, por que os jogadores da LDU, quando vêm jogar nível do mar, não podem, por exemplo, colocar um saco plástico na cabeça para respirar pior?
para se igualar com um time que está acostumado ao nível do mar? Ou uma daquelas máquinas de embalar presunto a vácuo que toda padaria tem? Por que eles não jogam dessa maneira? Ou de repente eles podiam tentar convencer os jogadores do Palmeiras a começar a fumar, Cardeal. Tem muitos jovens ali Influenciados. Exatamente, no time do Vitor Palmeiras. Roque, se você chegar oferecendo um cigarrinho pro Vitor Roque, você acha que ele não fuma? Com certeza, Ele ainda mais um fazer cigarro parte de da baile, galera. Cardeal. Ele quer fazer parte que é um da cigarro galera. gostoso de Ele fumar. acabou de chegar, voltando da Europa. Agora, voltando aqui para falar do técnico Abel, Daniel, ele que passou o jogo todo pedindo calma e racionalidade, apontando repetidamente para tempo enquanto gritava palavrões e cuspia no chão, Daniel. É uma mensagem que fica. Não tem como você não se acalmar e você não ser extremamente racional com uma pessoa gritando, batendo na própria têmpora na beira do campo. Com certeza. Com o olho arregalado, espumando. Espumando. No final do jogo, inclusive, com a vitória, ele teve uma série de espasmos se jogando no chão. E eu acho que, assim, é tanta emoção que eu acho que a família fica preocupada. Talvez fosse melhor ele nem ter vencido. Não sei. Mas essa emoção não é à toa, tá? Teve uma reportagem do Globo Esporte que disse que o técnico escreveu uma instrução de caneta na mão, como orientação para o atleta Flaco Lopes, e a orientação era a palavra emoção. Mas, calma aí, emoção. E durante o jogo, ele chamou o Flaco Lopes na beira do campo e mostrou a palavra emoção. Não seria mais fácil ele dizer, ou ele berrar no campo, emoção? Mas aí, Daniel, eu entendo o técnico Abel, porque ler é diferente de ouvir. Assim como falar é diferente de escrever. A gente já falou isso aqui. Quando uma pessoa fala com você, a mensagem te domina, Daniel. Ela vai direto na tua mente. Quando você lê, você que conquista aquela mensagem. Diferente. Não? Tá. Bom, tudo bem. De qualquer maneira, Palmeiras 4-0, classificado para a final contra o Flamengo. Eu só acho que é bom alguém avisar a comissão técnica do clube Alviverde que a final da Libertadores esse ano também é jogo único. Então essa estratégia de perder o primeiro jogo por 3-0 para virar no segundo, talvez não seja uma boa ideia. E o Felipe Luiz também tem que ficar esperto para não abrir 3-0, porque pode ser perigoso. Vamos falar agora do outro finalista, então, já que você trouxe Felipe Luiz, vamos falar do Flamengo, que no sábado, pelo Brasileiro, derrotou o Sport no Maracanã, assumindo a liderança, né, do Brasileirão, mas infelizmente, na mesma rodada em que o Flamengo joga, essa é a dificuldade do clube, os outros times também jogam, inclusive o Palmeiras, e aí o Flamengo acabou perdendo a liderança. Racing 0, Flamengo 0. Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras e garantiu a vaga, mesmo com a pressão da torcida do Racing, fazendo uma festa muito intensa, cheia de musiquinha, cheia de morteiro, tentando desesperadamente evitar que a partida fosse realizada. Até houve um certo atraso, mas acabou acontecendo e acabou, infelizmente, o Racing sendo eliminado. Mas o que importa é a paixão do torcedor, Sérgio. Com certeza. Quando você é apaixonado por algo, você tá com um morteiro em cima. A paixão é assim, todo mundo sabe. E a maior esperança do Racing, craque Daniel, era um ex-jogador do Coritiba. Aí fica difícil você não expressar sua paixão com tanta raiva desse jeito. Pro Racing era muito importante, Serginho. Infelizmente não conseguiram, mas era muito importante chegar até essa final da Libertadores para apagar o trauma de ter sido campeão da Sul-Americana ano passado. Infelizmente não deu certo. Agora, uma curiosidade é que o técnico do Racing, o técnico Costas, ele nunca foi contratado formalmente pelo clube. Ele é conhecido no bairro ali por ter o costume de orientar o trânsito. Ele também orienta o futebol de rua, né? Ele faz pregações também em praça, ele observa obra de maneira informal, intuitiva, né? Porque ele tem muito esse conhecimento. E um dia ele apareceu no clube do Racing, orientando um treino, o time foi bem no jogo, ele foi ficando e está lá até hoje. E no fim, os jogadores do Racing, mesmo orientados pelo técnico intuitivo Costas, reclamaram muito quando o jogo acabou, no apito final, porque queriam mais tempo para ficar chutando bola pro alto. Mas, infelizmente, já tinha acabado. Do lado do Flamengo, Serginho. Do lado do Flamengo, a gente teve nessa partida o Nico de la Cruz, muito elogiado por sua atuação no banco, craque Daniel. Bonito aí ver que ele conseguiu recuperar o joelho, pelo menos o suficiente para ficar sentado
pressionando o juiz e gesticulando ali durante os 90 minutos. Ele está com um preparo bem legal para isso. Cumprindo uma função de responsabilidade, que é a função que o Gabigol desempenhava no banco do Flamengo. Gente, o Flamengo foi desfalcado dessa função. Tinha ficado esse vácuo aí, desse grande ídolo do clube, e o De La Cruz não sentiu a pressão. Ativo, adaptado realmente, uma grande atuação de banco aí do De La Cruz. Tá de E aí, parabéns. o jogador, quando ele perde a esperança de entrar em campo, ele voa, cara, ele voa no banco. E com o Nico De La Cruz nessa fase de banco, talvez o Gabigol, se voltar para o Flamengo, ele tenha que ser banco do banco. Né? De repente, ficar num banco ali, numa cadeira, fora do estádio. Não é um momento. Mas o fato é que quem é hoje o dono da reserva de centroavante do Flamengo é Bruno Henrique, que recentemente, inclusive, se recusou a jogar de centroavante, ele deu essa declaração, mas tanto contra o Racing quanto contra o Sport, ele foi colocado de centroavante. O Felipe Luiz, pelo visto, simplesmente só parou de falar para o Bruno Henrique em que posição ele está jogando. Ele fala assim, Bruno, hoje eu quero você jogando ali, né, de homem de área, dentro da área, finalizando, homem de referência na área. De centroavante, professor? Fala, não, que isso, claro que não. Você pediu? Ah, então tá bom. E aí ele vai. E ele aceita. Ele joga, craque Daniel, de centroavante, se recusando a jogar de centroavante. E esse é o tipo mais perigoso de centroavante que tem, que é o centroavante rebelde. É o centroavante negacionista. Exatamente, esse é Da o Bruno própria Henrique. posição, da própria existência, da sua própria função na sociedade. Inclusive, ele entrou também sem ser informado de quem era o adversário, de que partida era aquela. Nem aonde ele estava. Achou que era o Paysandu e bateu pra cima. Achando que estava em Belém. Agora tá dando certo. Tá dando certo porque o Flamengo está na final e jornalistas especializados em vida privada de famosos dizendo aí que Léo Pereira e Caroline estão se reconciliando. Quantas boas notícias, hein, Serginho, pro Flamengo Exatamente. hoje. E a Caroline já preparando o chão da cozinha ali, deixando bem limpo para receber o amado campeão das Américas, se isso acontecer. Se o Flamengo... Ou o vice-campeão também, que Também vai precisar de um merece. apoio. Vai. E se o Flamengo for campeão, o Léo Pereira, eu tenho certeza que vai dormir uma semana embriagado no chão da cozinha de casa de tanta alegria. Agora, falando em amor, Daniel, em embriaguez, o Felipe Luiz, ele disse no pós-jogo, ele disse o seguinte, que eu vou até ler aqui. Palavras do Felipe Luiz. Amanhã vou desfrutar tomando um vinho com a minha mulher e vendo a partida taticamente. O desgaste mental está muito grande e eu mereço desfrutar um pouco também. Não acho polêmico, não. Acho que todo mundo merece uma noite romântica revendo um jogo taticamente com a esposa. Acho que isso é normal. Era isso também. Eu assisti o Amor Sem Medida com o Leandro Hassum. Excelente filme. Não sei se você conhece o filme, mas é aquele que o Hassum ele vive um cardiologista, o cardiologista Ricardo. Pequenininho. Um pequenininho. E assim, é extremamente baixo, né, na verdade. Seu par romântico ali é a Ivana, que é vivida pela Juliana Paz. O relacionamento, inclusive, ele esbarra ali na pouca altura do Ricardo, mas quando o pai da Ivana passa, né, por aparentes problemas cardíacos ali, eles correm para o hospital do Ricardo, que quando chega para tratar o pai, né, o sogro seria, todos ficam aliviados por ele estar apenas com gases. Aí Ivana e Ricardo eles explicam ali mais ou menos como foi o filme e eles se beijam. É um beijo bem bonito. É um grande front. Tudo bem. Legal aí. Espero que Felipe Luiz e a esposa aproveitem bastante esse filme, aproveitem bastante rever os jogos do Flamengo taticamente. Eu só tenho um pequeno receio da esposa do Felipe Luiz começar a se interessar muito por tática e acabar no que vem assumindo a comissão técnica do Coritiba. Olha o problema pro casamento. Fico só com medo dela, de repente, ali pedir a volta de um Samuel Lino, né? Ou do Michael. Você acha que ela pode Do começar a atleta ter Michael, uma né? influência no Felipe Luiz? E o Felipe Luiz ali pelado ficar sem jeito de negar, né? Porque quando você está pelado, você tende a concordar com o que as pessoas te pedem. Isso é ciência. Hoje em dia, o fato é que é extremamente comum casais assistirem futebol juntos para apimentar a relação. Quando você está numa reprise de um Santos de Juventude, por exemplo, você não tem alternativa a não ser se entregar aos instintos mais primitivos. Com certeza. É assim que funciona o amor. Outro dia, por exemplo, recebi um date em casa e assistimos a reprise de Vila Nova e Santo André pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2006. Foi divertidíssimo, mas infelizmente ela nunca mais voltou. Super reportagem! Serginho, eu não li a sua super reportagem de hoje, mas eu sei que é sobre o atleta Plata Com certeza. do Flamengo, que é um atleta que chamou atenção, inclusive no jogo contra o Racing, que é um atleta que ele tem uma característica
que os seus dribles são simplesmente ele tentando passar, conduzindo a bola. Passa andando. Andando É. por dentro da pessoa. Só ir andando com a bola. Ele acha que esse é um drible. Então, um jeito simples, né, de enxergar o drible, de enxergar o futebol, que eu até admiro, mas é difícil dar certo. Então, mas vamos à super reportagem. Mas a super reportagem, eu posso até fazer uma super reportagem sobre isso mais tarde, mas a super reportagem hoje não é sobre isso. Super reportagem hoje é um tema muito mais polêmico, muito mais delicado. Inclusive, eu peço que não só você, como o pessoal de casa, tenham tranquilidade e maturidade, porque é um tema que dentro da universidade, dentro da pesquisa, quando você está fazendo doutorado, acadêmica. Exatamente, você pode falar várias palavras que você não poderia falar normalmente. Isso eu estou aprendendo. E todo mundo tem que ficar sério, não pode rir. Estou vendo que você está discretamente fazendo algum tipo de risinho. Não estou fazendo risinho, Serginho. Eu estou com um pouco de, não diria medo, um pouco de receio do que vem por aí, porque, pelo visto, é uma super reportagem muito forte. Uma reportagem forte. Minha super reportagem a gente vai debater aqui, a agressão do Plata no jogador do Racing, um tapa no pênis. Pênis é uma palavra nova, uma palavra séria, uma palavra científica, e a gente precisa discutir esse tema. Foi uma agressão eficiente, com uma agressão no pênis de uma pessoa, porém pouco utilizada no esporte e na vida. Inexplicável. Não deveria ter feito isso o Plata, até porque o Felipe Luiz assiste esses jogos depois com a esposa dele. Então, um constrangimento nesse tipo de agressão. Eu não faria. E também, dentro desse tema, eu fui pesquisar e eu entendi que as pessoas também elas mentem muito em relação a tamanho de pênis. O jogador, por exemplo, do Racing ali que foi atingido, ele se contorceu todo, botando a mão aqui, ó, né, onde o tapa pegou. E a gente deu para ver ali que o tapa provavelmente pegou na perna, Daniel. Não é possível que tenha pego no pênis naquela distância ali que estava. E tem outra coisa. O atleta do Racing sabe que o VAR não tem coragem de ir fundo nesse tipo de investigação. Que isso não é um debate sério que é realizado na cabine do VAR. Tem muito tabu ainda em relação a isso. Nem o Luiz Roberto tem coragem de dizer pênis na TV. Ele tentou dizer que foi na coxa. O Roger também disse que foi na coxa. Enquanto atingir o pênis for um tabu no futebol, tudo será uma grande coxa. O corpo não pode ser uma grande coxa, uma grande virilha. Onde nós estamos? Exatamente, inclusive... Parabéns por você ter trazido esse tema aqui, Serginho. Com certeza. É academia, o tema da academia. Inclusive, fui pesquisar ainda mais e eu descobri que o atleta Giba, do vôlei, ele já quis colocar o pênis em pauta no esporte, mas ele foi ignorado, largado ali, com o pênis quebrado, numa fila de hospital. Aí. Um campeão olímpico ali, sem dignidade nenhuma, com o pênis esfacelado. Como esquecer esse acontecimento, essa matéria jornalística? Gostaria que o amigo de casa, inclusive, o amigo e amiga do Falha de Cobertura, digitasse agora Giba pênis quebrado na internet e fizesse sua própria investigação, suas próprias conclusões e análises. Temos que parar de ignorar esses assuntos. Obrigado, Serginho. E estou anotando aqui um ponto positivo para você na sua luta pelo seu doutorado. Pela coragem dessa super reportagem. Perigos do shopping! Daniel, essa semana o preparador físico Antônio Melo, ex-Flamengo e seleção brasileira, contou no Charla Podcast que ele é totalmente contra jogador ir a shopping em véspera de jogo, Daniel. Porque o jogador, quando ele vai ao shopping, ele anda, ele senta, ele anda, ele senta, ele anda, ele olha uma vitrine, ele experimenta uma roupa, e isso compromete a circulação venosa do atleta. E aí ele fez umas aspas muito fortes. O shopping é o maior inimigo do atleta, fecha aspas. Aí a gente vê, né? Aí a gente vê, e a gente já fala isso aqui no nosso programa, por que a boate é até hoje tão importante para o jogador profissional? A casa de massagem, a boca de fumo, o bar, para tirar esse atleta desse ambiente de shopping. Então, parabéns ao preparador físico Antônio Melo pela coragem de ter feito uma denúncia desse porte. Com certeza. Mas o fato é que a sede pela vitória, a sede pela glória eterna e principalmente a sede por muito, muito dinheiro e poder, certas vezes nos faz tomar atitudes desesperadas. Atitudes das quais não nos orgulhamos nem um pouco. E diante das quais, tanto a nossa família quanto as autoridades competentes tendem a tomar medidas duras e inafiançáveis. E você pode até achar que o tapa peniano desferido pelo atleta Plata se encaixa nessa situação, mas na verdade, o que vimos
no gramado do cilindro de Avejaneda, em meio a velhos tristes e crianças agasalhadas, também um pouco tristes, não foi um ato impensado de alguém disposto a ir às últimas consequências em nome da vitória. Foi um gesto de empatia e cumplicidade. Foi uma tentativa louca? Sim. Sem consentimento prévio do adversário? Sim. Mas uma tentativa de ultrapassar as barreiras arbitrárias que todos os dias são erguidas entre adversários, entre irmãos, e simplesmente tocar o outro. Não apenas no pênis, mas também lá dentro, no grande pênis que temos dentro de nós, lá no fundo, onde fica o pênis da alma. E quando a genitália do adversário repousou adormecida e enrugada na palma da mão do atleta do Flamengo, ali, vulnerável, despida de toda a sua vaidade e dos ideais inalcançáveis de vascularidade promovidos pela sociedade e pelo ator André Gonçalves, o que se viu não foi um simples gesto de agressão ou de urologia recreativa, mas uma mensagem expressada através da inconfundível linguagem manual da patolada, que dizia simplesmente: ei, calma, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Ponto final do Folha de Cobertura de hoje. Um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Forte abraço a todos.